E a gente falou mais cedo aqui da nova pesquisa Genial Quest, que foi divulgada agora há pouquinho, né? Apontando o presidente Lula na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial e falando especificamente da questão do segundo turno, onde há um descolamento de Flávio Bolsonaro, né, com relação à questão da margem de erro. Muitas pesquisas divulgadas nas últimas semanas colavam os dois, dentro, portanto, da margem de erro, e nessa pesquisa Genial Quest a gente tem um descolamento. E a gente vai trazer entrevistados para comentar essa situação, lembrando que pesquisa é sempre uma fotografia, como a gente costuma dizer aqui, um retrato do momento. Aqui no TMC 360 a gente vai conversar com o deputado federal Lindbergh Farias, que é do PT do Rio, vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional. O senhor já deve ter visto os números dessa pesquisa de hoje cedo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Qual que é a leitura que o senhor faz, a leitura inicial? Bom dia. Primeiro, nós estamos abrindo no segundo turno 8 pontos, 45 a 37. Vale lembrar que era 42 a 41, até aquelas revelações do filme Dark Horse, em que Flávio Bolsonaro é pego em contradições, porque ele dizia que não conhecia o Vocaro, e foi mudando de versões, até que aparece aquela gravação que ele fala para o Vocaro: irmãozão, estou e sempre estarei contigo. Ali a diferença estava 42, 41. Então veja, é uma crise que coloca na defensiva política todo o campo da candidatura do Flávio Bolsonaro e o seu discurso. Todo o discurso de combate à corrupção vai por água abaixo. Mas, por outro lado, o que a gente vê nessa pesquisa é que o Lula melhora muito em áreas que não eram áreas dele. Digamos, avança em cima de um voto bolsonarista. Eu falo, por exemplo, acima de 5 salários mínimos. O Lula teve um crescimento de 6 pontos na aprovação do governo. Na região sul e sudeste, a mesma coisa. No centro-oeste, a aprovação do governo melhora muito. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tem a crise do lado de lá, tem uma melhora na avaliação do governo. E eu queria chamar a atenção de alguns pontos. Programa Desenrola, sobre dívidas. A isenção do imposto de renda que foi feita, começou a bater em fevereiro, até R$ 5.000. As pessoas começaram a sentir que isso está virando renda no bolso das pessoas. Acho que o debate do fim da escala 6x1, que nós aprovamos na Câmara, é o Alcolumbre sentou em cima. Mas, de qualquer forma, esse tema pegou na população. Então, eu diria que são duas coisas casadas. A crise política que vive a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas, por outro lado, a melhora da percepção e da avaliação do governo, que a aprovação ultrapassa a desaprovação pela primeira vez em um período de vários meses aí. Então, nós estamos bem situados para a largada da campanha. Deputado, gostaria de trazer um contraponto em relação a esse número que o senhor destacou, porque é um número que ele está flutuando ali entre 1%, 2% para cima, para baixo, a gente falando sobre aprovação e desaprovação, dependendo do Instituto de Pesquisa, dependendo do mês, mas é um número que também está cristalizado, da mesma forma que a gente tem ali a posição dos dois principais pré-candidatos, também, de certa forma, cristalizados. Muda de pesquisa para pesquisa, de mês para mês, muda dependendo dos acontecimentos. O senhor falou, e muito bem, quando Flávio Bolsonaro teve o áudio divulgado no qual ele mostrou, ou foi mostrado que é amigo de Daniel Vocaro, a percepção pública mudou, muita coisa também foi modificada aí no xadrez e no cenário eleitoral, mas em relação a isso, eu queria entender como é que o PT, como é que o partido e o senhor enxergam um plano de governo, ou seja, daqui a 4 anos, o que será debatido agora nos próximos meses, o que será mostrado à população para convencer de fato a população de que Lula merece mais esse mandato e esses 4 anos governando, mais esses 4 anos governando o país? Olha, deixa eu também discordar em partes, porque você fala no cenário cristalizado,
diferença de 1, 2 pontos. Não é o que diz essa pesquisa. Nós estamos falando da pesquisa Genial Quest que sai hoje. A pesquisa Genial Quest que sai hoje tem um descolamento, né? Uma diferença no segundo turno de 8 pontos. Não é um cenário cristalizado que está paralisado. Não, cenário cristalizado no que diz respeito à aprovação. Não, eu estou aqui com o celular em mãos. A aprovação do governo Lula em março era 43. A desaprovação era 52. Olha só. Em maio cai de 52 para 49. Agora está 48. Então cai 4 pontos a desaprovação. A aprovação, que era 43, sobe para 48. Nós estamos falando de uma mexida de 10 pontos percentuais. De março para cá, entendi. Não é qualquer coisa. É uma mexida na avaliação de governo muito grande. Aí eu tenho por região. Olha só, no Sudeste, em março, a desaprovação era de 58. Caiu 8 pontos. Caiu para 50. Desaprovação cai de 58 para 50. A aprovação cai de 37 para 44. Se você for ver, isso aqui são 15 pontos. A diferença era 58 desaprova no Sudeste. Sudeste, estamos falando de São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Isso aqui é o maior eleitorado do Brasil. 58 para 37, era 21 pontos. Cai para 50 a 44. 6 pontos. Então, alguma coisa está acontecendo. Sabe o que está acontecendo na minha avaliação? É a vida real das pessoas. Nós estamos com o menor desemprego da história. Nós temos uma inflação que está em 5,20 alguma coisa, uma inflação que está controlada. A renda das pessoas aumentou, porque no governo do presidente Lula teve aumento real do salário mínimo todo ano. Era congelado no Bolsonaro, era congelado no Temer. Aí teve a isenção do imposto de renda, até 5 mil. É mais dinheiro no bolso do trabalhador. Aí você tem as dívidas. A dívida é um problema, porque nós temos juros altos e nós temos bets, essa chaga nacional que tem que ser proibida. Aí o governo faz o projeto Desenrola, que está impactando muita gente, pelo jeito. Então, a gente tem que tentar entender, abaixo da camada aqui, na vida real, o que está mexendo. Essa avaliação do governo, na minha percepção, é algo muito forte. Tem a crise do lado de lá, mas tem também alguma coisa se movimentando na percepção sobre o governo do presidente Lula. Ou seja, não é só a crise da oposição, não é só a crise do lado oposto que influenciam esses números. Tá certo, deputado, obrigada pela análise, obrigada pela entrevista, pela disposição de estar aqui com a TMC no TMC 360. Um abraço, prazer, viu? Até a próxima. Grande abraço. Agora, 8h51.